INSS, o que muda nas regras para pedir aposentadoria e pensão em 2021. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Gente, vejam, matéria publicada pelo portal G1 da Globo, a quem desde logo nós dispensamos aqui os créditos pela publicação, fazendo jus ao nome deste canal, vamos explicar tópicos específicos e importantes dessa matéria publicada pelo G1. Principais mudanças são as regras de transição. Já explico mais para vocês sobre as regras de transição introduzidas, criadas pela reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019. Essas regras de transição permitem que o segurado que contribui para o INSS se aposentem, preste atenção aqui, antes da idade mínima estabelecida pela reforma da Previdência. Por que antes da idade mínima estabelecida pela reforma da Previdência? Nós sabemos que o requisito idade, o requisito etário, sofreu alteração com a reforma da Previdência. Agora tem uma idade mínima obrigatória. É importante que compreendamos esse tópico. E também nas idades para o recebimento da pensão por morte. Eu vou lendo a matéria juntamente com vocês e, ao encontrar algum ponto importante, eu vou explicar para vocês. Vejamos, as regras transitórias, e aqui já cabe explicação. Vejam, as regras transitórias encontram-se nas disposições transitórias e regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Na tela do seu dispositivo aparece a Emenda Constitucional número 103. E essas regras de transição, elas começam aqui no artigo 3º da Emenda Constitucional número 103 de 2019 e prossegue, vai até o artigo 36 da Emenda Constitucional. Começa aqui no artigo 3º da Emenda Constitucional número 103 de 2019 e vai até o artigo 36. Se observarmos a redação do artigo 3º da Emenda Constitucional número 103, vocês irão perceber com muita clareza que o dispositivo ele respeita o direito adquirido referente à aposentadoria de segurado e quanto à pensão por morte dos dependentes para a obtenção desse benefício até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103, direito adquirido. Basta vocês fazer a leitura aqui da cabeça da primeira parte do artigo 3º, que isso fica muito claro, fazendo jus aqui ao nome do canal. As regras transitórias, regras de transição, é uma espécie de meio termo para os segurados que já estavam contribuindo para o INSS quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Entretanto, essas pessoas não tinham ainda concluído, preenchido os requisitos para dar entrada na aposentadoria. Essas pessoas serão integralmente prejudicadas? Não, essas pessoas ficam ali no meio termo. Por isso que tem as regras de transição para essas pessoas que já contribuíam, já estavam contribuindo para a Previdência Social. Entretanto, veio a reforma da Previdência e mudou as regras do sistema previdenciário. Outro ponto importante da matéria do G1 é no que se refere à pensão por morte. Vejam, a publicação diz o seguinte, eu vou ler e te explico lá na outra tela. O governo estabeleceu no final do ano passado, ou seja, 2020, lá em dezembro de 2020, nova regra
para a pensão por morte. Prestem atenção aqui, que acrescentou 1 ano em cada faixa etária para o recebimento do benefício por cônjuges e companheiros. A regra vale para óbitos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, de acordo com as seguintes faixas etárias. Vem comigo lá para outra tela. A matéria se refere, pessoal, à portaria do Ministério da Economia, portaria número 424, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2020. Percebam o que diz aqui a ementa da portaria citada pelo G1. Ela fixa novas idades de que tratam a linha B do inciso 7 do artigo 222 do Estatuto dos Servidores Civis da União, Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a linha C, letra C do inciso 5, parágrafo 2º do artigo 77 da Lei de Benefícios, qual seja, Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991. O artigo 77 da Lei 8.213, INSS, ok? Preste atenção aqui, trata exatamente da pensão por morte. Então, essa portaria, ela estabelece novos critérios, fixa novas idades para essas duas espécies de beneficiários. Então, nós temos que a portaria 424, ela altera a idade e, por consequência, o período de pagamento da cota individual da pensão por morte para os cônjuges e companheiros considerados dependentes dos segurados do Regime Geral da Previdência Social, INSS, e dos servidores públicos civis do regime próprio da Previdência Social da União que falecerem a partir de 1º de janeiro de 2021. Aqui tem o rol citado lá pela matéria do G1, está disponível na portaria. Para eu não ficar falando aqui um por um, eu vou deixar disponível essa tabelinha aqui, ó, tá vendo? Lá em meu blog, Professor Walter dos Santos, vou deixar disponível e aí vocês acessam e verifiquem a situação de cada um de forma individual, para não ficarmos aqui falando um por um no vídeo, que por evidente se torna cansativo. Voltando à matéria do G1, ele trata da regra de transição por sistema de pontos. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: nós temos uma série, nós temos uma playlist específica em que eu discuto cada uma das regras de transição. Então, não faz sentido aqui eu gravar novamente um vídeo que nós já gravamos no final do ano passado. Então, eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu tratar com vocês neste vídeo sobre as regras de transição, eu vou deixar o link da playlist e aí vocês acessam e assistam vídeo por vídeo que trata das regras de transição aqui mencionadas na matéria do G1. Tudo bem? Gente, antes de prosseguirmos com a nossa apresentação, eu quero recomendar para vocês o livro do professor Hermes Arraes Alencar, uma excelente obra atualizada. Vejam, nome da obra: Cálculo de Benefícios Previdenciários, Teses Revisionais. Pessoal, um nicho muito importante, está muito em alta, notadamente depois da reforma da Previdência, são as ações revisionais, até porque nós temos julgamentos importantes que devem ser analisados pelo STF a esse respeito, e a obra do professor Hermes Arraes já inclui os aspectos materiais e processuais dos benefícios do regime geral de previdência social. A obra trata da teoria à prática, análise de casos concretos, de casos reais, uma obra atual, já de acordo com as recentes mudanças, as recentes alterações
no direito previdenciário. Vejam, reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019, o decreto número 10.410 de 2020, que fez alterações no regulamento da Previdência Social, decreto 10.491, portarias do INSS, bem como recentes julgados importantes do STF e do STJ, como é o caso do tema, com repercussão geral reconhecida 1.091, bem como o recurso especial número 1.576.666 de São Paulo. Link para aquisição dessa obra com desconto na descrição deste vídeo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.